Se tem uma revelação, é de que o Senhor, ele é mantenedor e sustentador de todas as coisas. Graça e paz, meus irmãos, muito bom poder estar com vocês nessa manhã. Estamos falando sobre o Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 2. Semana passada falamos desse alcance universal do Evangelho e também da nossa missão, que o Senhor nos dá uma missão. E antes de nós aqui iniciarmos, eu quero pedir para você dar o seu like, se inscrever se você não é inscrito no nosso canal, mas também compartilhar esse vídeo com outras pessoas, para que elas conheçam um pouquinho da palavra de Deus, tá bom? Também lembrando do nosso cursão bíblico, se você não está fazendo um cursão bíblico, entra lá na plataforma da Hotmart, vai aparecer aqui para você na descrição também o link para você fazer essa inscrição, tá bom? É muito bom poder compartilhar com vocês nesta manhã a palavra de Deus. Eu quero orar, vamos orar? Pai, eu quero te agradecer por essa manhã, obrigado pelos meus irmãos que estão em casa, obrigado por cada um deles, pela tua palavra que nos é dada, nos é revelada, que a tua mão esteja sobre nós e sobre todos os teus filhos. Pai Santo, dá-nos revelação da tua palavra, somos dependentes do teu Espírito Santo para isso, em nome de Jesus, nós oramos, amém e amém. Bom, meus irmãos, então como eu disse, no último Creio e Viva, nós falamos sobre Jesus, o Evangelho, ter um alcance universal e que nós temos uma missão. Hoje eu quero falar de estar 3 dias com Jesus. A Bíblia diz no versículo 2 do capítulo 8 de Marcos que Jesus estava com pena dessa gente porque já faziam 3 dias que eles estavam com Jesus e eles não tinham nada para comer. 3 dias ouvindo o Mestre, priorizando o alimento espiritual. Olha que coisa tremenda, meus irmãos. Às vezes a gente não consegue ficar um pouquinho sem comer, eles estavam 3 dias sem comer, ouvindo. E naquela época era muito comum as viagens a pé, mas não só isso. Era comum que as pessoas iam com pouca comida e geralmente acabava logo no primeiro dia. Sabemos que nessa época era costume que aquelas pessoas que acompanhavam os seus mestres, eles se acampavam ao redor e ficavam ali ouvindo o mestre. Então, foi o que aconteceu com Jesus. Eles estavam 3 dias ali acampados com Jesus, estavam ali ouvindo acerca do Evangelho, acerca do que Jesus tinha para falar para eles. E o que me chama a atenção nessa passagem é que a fome espiritual, ela supera a fome física. E justamente nesse texto, penso que nós devemos priorizar sempre o alimento espiritual e ele deve ser sempre acima daquilo que é a necessidade do ser humano. Por quê? Deixa eu explicar melhor para você. Aquilo que tem dentro de nós é eterno. O teu espírito é eterno. O seu corpo, a sua alma, ela não é eterna, mas o seu espírito é eterno. Então devemos priorizar aquilo que é eterno e não aquilo que é passageiro. Essas pessoas estavam justamente demonstrando isso para nós, priorizando essa questão do alimento espiritual acima do alimento natural, físico. Como lá no Êxodo, por exemplo, o deserto acaba se tornando uma sala de aula. O deserto acaba sendo um lugar de ensino, principalmente naquela época. E quando os recursos acabam, é onde Cristo se revela como o sustentador de todas as coisas. Então, quando você, por exemplo, passa por uma situação onde os recursos acabaram, onde, de repente, da noite para o dia, você não vê portas abertas para você não percebe o porquê das coisas terem acontecido dessa forma, há uma necessidade, aí o Senhor Jesus vem como aquele que é sustentador, aquele que traz a provisão. Então, se você nessa manhã está tendo alguma necessidade na tua vida, se você está precisando de algo da parte do Senhor, eu quero falar para você que o Senhor Jesus Cristo, ele é o sustentador
Mas não somente o sustentador, ele provê todas as coisas. Ele sustenta e ele provê. Você não vai ficar sem os recursos de Deus para a tua vida. Amém, meus irmãos? Então, talvez você está aí desesperado, angustiado por alguma situação na tua vida. Eu quero falar para você, confie no Senhor, confie nele. E ele vai se revelar como o teu mantenedor, o teu sustentador, aquele que provê todas as coisas. Então, que esse dia seja um dia onde você vai perceber a provisão de Deus sendo liberada sobre a tua vida. Como aquelas pessoas que estavam 3 dias ouvindo Jesus, estavam 3 dias sem comer, e começou a dar fome, e Jesus começou a ficar com dó delas, mas elas não estavam reclamando. É que Jesus olhou e falou para os seus discípulos, estou com dó delas, porque elas estão 3 dias me ouvindo e não comeram nada. Mas aí o Senhor então entra com a provisão, traz, multiplica os pães, multiplica os peixinhos e todos eles são saciados. E nessa manhã a tua fome espiritual seja saciada em Cristo Jesus. Vamos orar antes de nós encerrarmos? Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado pelos meus irmãos. Dê a eles, Senhor, a provisão necessária. Sustenta os teus filhos. Sintam-se eles providos em tudo. Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus, que a tua mão esteja sobre todos eles. Pai Santo, obrigado, Senhor. Obrigado por essa manhã. Te agradecemos em nome de Jesus. Bom, meus irmãos, deixa eu aqui falar com os irmãos que estão conosco. Eu quero mandar um abraço aqui para o nosso irmão Adesael. Pai Senhor, irmão Adesael, ele está falando a paz do Senhor Jesus, irmãos. Um bom dia, um dia abençoado, ele diz. O nosso irmão pastor Marcos Sérvulo também diz aqui, um bom dia, paz do Senhor. Que palavra maravilhosa. Então, que Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe vocês, e que o Senhor dê um dia especial em nome de Jesus.